Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Mais uma vez eu aqui, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que as pessoas repetem muito, né? Dizendo, placa de igreja não salva ninguém. E agora vamos desmentir também essa frase que não é bíblica, né? Primeiro que o pessoal usa a Bíblia, diz que a Bíblia é o mais importante para tudo, que toda a fé que eles têm, toda a doutrina arranca da Bíblia, e aí sai soltando frases que não existem na Bíblia de maneira nenhuma, né? Então essa ideia de que placa de igreja não salva ninguém, isso não tem na Bíblia, isso não faz parte da realidade bíblica. E por que essas pessoas falam isso? Tem a igreja A, a igreja B, igreja C, igreja D, porque uma fala de um jeito, outra fala de outro, uma diz que a outra vai para o inferno, e cada uma mostrando isso na Bíblia. Essa confusão que veio a partir do movimento protestante, né? Então, isso não é bíblico. O movimento protestante, ele não é de acordo com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos das escrituras sagradas. Eles usam as escrituras que são contra eles mesmos, né? Porque o protestantismo, ele é um movimento de divisão. Então você precisa estudar um pouco, você que é evangélico, que faz parte de alguma igreja evangélica ou de alguma denominação que se reconhece como cristã, né? Porque nem todos se reconhecem como evangélicos, né? Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eu acredito que eles não se consideram evangélicos, né? É um grupo aí muito mais diferente. Os Adventistas do Sétimo Dia, eu acho que eles se consideram evangélicos, porém eles são, boa parte dos evangélicos não consideram que eles sejam evangélicos, e eles têm uma doutrina que a grande massa evangélica, né, não compactua, que é a guarda do sábado, né? Então, é por isso que eu falo os evangélicos, os protestantes, evangélicos e outros grupos que se denominam cristãos, né? Então, vamos entender, se a gente se reconhece como cristão, o que é o cristão? O cristão é o seguidor de Cristo, são os filhos de Deus, né? Os discípulos de Jesus Cristo, quando eles chegam em Antioquia e começa a crescer muito ali o número de discípulos, eles passam a ser conhecidos como cristãos. É ali que vai acontecer a coisa, né? Que vai vir esse apelido, vamos dizer assim, para os discípulos, né? Então os discípulos passam a ser conhecidos como cristãos. Então, quem eram esses discípulos que passaram a ser conhecidos como cristãos? Eram aqueles que foram evangelizados, né, por discípulos de Jesus Cristo que foram convertidos e batizados pelos apóstolos lá em Jerusalém. Esses discípulos, por conta das perseguições dos judeus, começaram a fugir de Jerusalém, a irem para outras regiões, para outras cidades, e alguns desses discípulos, eles foram parar lá em Antioquia e começaram a evangelizar aquela cidade. Quem eram esses discípulos? Eram integrantes da única igreja de Jesus Cristo. Esse negócio de 2, 3, 10, 20 igrejas, isso é uma coisa que não existe nas escrituras sagradas, não é um plano de Jesus Cristo. Jesus nunca falou que faria mais de uma igreja. Essa divisão, ela não vem de Deus. Vocês têm que entender isto. Ela não é divina, porque ela é desunião. E com a falta de união, cria a desordem. E a desunião e a desordem criam a confusão. Então vocês precisam entender como nasceram essas denominações que se reconhecem como cristãs. E se de fato elas são cristãs. Vocês entendem aí já que os cristãos, que são os discípulos que vieram de Jerusalém, eles faziam parte da igreja
dos apóstolos. É isso que eu estou explicando para vocês. E a igreja dos apóstolos era a única igreja de Jesus Cristo na terra. A única. Entendeu? E Cristo fez para ser assim. A igreja é uma só. Entendeu? Então, cristãos são aqueles que fazem parte da igreja dos apóstolos. Mas os apóstolos vão morrer. Então, quando eles morrerem, vai morrer a igreja também, né? Muitos têm essa ideia, né? Muitos só aceitam a igreja até o momento em que os apóstolos estavam vivos. Por isso que muitos só se apegam à Bíblia porque é aquilo que os apóstolos escreveram. E eles acham que quem ensinou dali em diante errou tudo, né? Desviou tudo, que foi além, né? Eles têm uma percepção muito fraca, assim, muito superficial da igreja, né? Na verdade, nem entendem nada. Então, quando os apóstolos instituem as igrejas, primeiro que eles não são onipresentes, né? Eles não podem estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Mas os apóstolos cuidavam das igrejas. O que é que os apóstolos vão fazer para as igrejas continuarem sendo cuidadas, supervisionadas, administradas, para que o povo não caia em heresia, em confusão, em desordem? Aí eles vão instituir os bispos. Em cada igreja os apóstolos vão deixar um bispo ali. É assim que vai acontecer. Então os bispos instituídos pelos apóstolos darão continuidade à obra de Cristo. Então a realidade não era essa, essas igrejas não existiam. Nenhuma dessas igrejas evangélicas que você conhece hoje existiam na época dos apóstolos. Então, quando eu falo igrejas aqui, as igrejas na Bíblia são as igrejas que os apóstolos estiveram lá, ou que os apóstolos enviaram alguém para supervisionar, para cuidar daquela igreja, alguém autorizado pelos apóstolos. Então a igreja de Cristo, ela sempre foi ligada aos apóstolos, de maneira direta. Ou, quando os apóstolos não podiam estar nas igrejas, eles autorizavam, enviavam alguém para fazer o papel deles mesmos lá naquelas igrejas. Entendeu como é que é? Então os bispos dão continuidade a essa ligação da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é ligada por meio dos bispos, porque os bispos vão ficar no lugar dos apóstolos. Isso você vê que é muito fácil de entender, uma coisa realmente muito lógica, né? Você vê a preocupação do apóstolo Paulo para que as igrejas não fiquem ao léu, não fiquem cada um por si, né, solta, sem um cuidado, sem uma liderança. Você vê isso lá na carta de Tito. Já no primeiro e no segundo capítulo, você vê essa realidade. Leia a carta de Tito e você vai ver que a igreja não somos nós, que nem uns dizem aí. Qualquer pessoa que acredita em Deus é a igreja. Não funciona assim. E não é essa loucura. Certo? Então, a igreja verdadeira, ela é dos apóstolos e dos bispos instituídos pelos apóstolos. Novamente, no livro de Tito, na carta de Tito, você vai ver que Paulo vai dar autoridade a Tito para que ele institua outros bispos em cada cidade ali em Creta. Então, você vê que o bispo, a gente já pode entender aí que Tito era um bispo, porque a confiança que Paulo dá a ele diante da igreja é a confiança que só um bispo mesmo realmente pode ter. Tito, como bispo, pode sim agora eleger outros bispos. Está entendendo? Então, aqueles que forem eleitos bispos por Tito, agora também poderão eleger outros bispos. E a igreja vai continuando sendo supervisionada por os bispos que sucedem os apóstolos. Não existe isso de placa. A Igreja de Cristo nunca foi denominações. Isso não existe. Sempre foi a igreja que tem a sucessão apostólica. A igreja que vem dos apóstolos. Não de ler a Bíblia e dizer que é um bispo. Né? A loucura evangélica aconteceu assim.
Alguém lia a Bíblia e dizia: ah, eu sou bispo. E fazia de si mesmo um bispo e saía levando pessoas para si. Tem uma passagem da Bíblia que Paulo adverte aos bispos de Antioquia, e ele diz que surgiriam no meio deles homens, né, dotados de sentimentos malignos, errôneos, influenciados também pelo inimigo, para tirar para ele mesmo pessoas de lá da igreja, para que ele ali seja o líder daquele grupo, da forma que ele entender. Foi isso que os evangélicos fizeram. Você consegue entender? Como eu posso provar isso? Historicamente, é muito simples. Por 1500 anos, existiu apenas uma igreja, tá bom? Lógico, nas entrelinhas aí, houveram cismas, separações, grupos sectários, né? Mas nunca tiveram uma força, assim, muito grande, né? A igreja passou por muitos desafios, mas a nossa atualidade e de 500 anos para cá foi que explodiu a confusão de uma maneira que eu acho que nunca houve na história, né? A confusão dos protestantes. Mas para resumir o assunto, porque senão isso aqui a gente vai levar, seria um vídeo de umas 10 horas para falar todos os problemas que já houveram dentro da Igreja de Cristo. Por 1500 anos existiu apenas uma igreja. E que igreja era essa? Era a Igreja dos Apóstolos, que já no século, do final do século I para o início do século II, esta Igreja dos Apóstolos, ela fica conhecida por todos e ela se reconhece já como Igreja Católica. Isso não é invenção, isso é história, isso é realidade. Entendeu? Do ano 100, olha para isso, muito próximo. Historiadores afirmam que o apóstolo João pode ter morrido no ano 100. Ele pode ter vivido até o ano 100. Então, do ano 100 para o ano 107, é mais ou menos datado aí, um bispo, justamente da cidade de Antioquia, chamado Inácio, né? Inácio de Antioquia. Este bispo foi o terceiro bispo de Antioquia. Ele foi discípulo do apóstolo João. E ele é a primeira pessoa que chama a Igreja dos Apóstolos, a Igreja de Cristo, de Igreja Católica. Talvez outras pessoas já chamavam a Igreja de Católica. Isso aí já deveria existir já esse entendimento de que a Igreja era católica. Entenda o interessante. Os discípulos de Cristo, pela primeira vez, são chamados de cristão em Antioquia. E a Igreja de Cristo também, pela primeira vez, em Antioquia, é chamada de Igreja Católica. Olha que interessante. Então não é que é outra igreja, é a forma como ficou conhecida. Consegue entender? Então, um bispo que conheceu, que foi discípulo do apóstolo de Jesus Cristo, chama a Igreja de Católica. Quem somos nós para ser contra isso? E ele já fala, não só isso, não é só o termo, ele já fala sobre Eucaristia, sobre que a igreja, ela precisa ter o bispo, precisa ser submissa ao bispo, não pode fazer nada sem a autorização do bispo, né? Então você vê um discípulo do apóstolo João ensinar isso para a gente, sobre a Eucaristia, né? Então, não tem para onde correr. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Então, por 1500 anos, a Igreja de Jesus Cristo sempre foi a Igreja Católica. Conseguiu entender? E o que acontece, Erlivan, depois de 1500 anos? Depois de 1500 anos, lá mais ou menos nisso aí mesmo, um padre ali ele tem uns problemas internos ali, pecaminosos e psicológicos, que começam a ebulir nele e ele não consegue se sentir perdoado por Deus, ele não consegue se sentir santo, não consegue se santificar, ele não consegue
através da doutrina da igreja, estar como ele queria estar diante de Deus. Ele não consegue. Ele tem muitos problemas aí com o pecado, com a doutrina, ele não aceita, aquilo vai ebulindo nele, ele vai ficando muito problemático. Ele vai ficando muito problemático. Mas aí surge uma oportunidade para que essa ebulição dele exploda de uma vez por todas e ele ache um caminho para que ele mostre o que ele quer que a igreja seja. Agora imagina só, Cristo deixa todo o seu magistério, que é aquele corpo líder da igreja, né, que são os bispos, os presbíteros, os diáconos, e aí um cara sozinho quer mudar tudo isso porque ele quer que a igreja seja do jeito que ele quer, para se adequar a ele. Olha que coisa terrível. Ele era um monge, né, se tornou padre, não tinha vocação para isso, né, e aí deu problema. O nome dele vocês já devem estar imaginando, talvez, espero que sim. O nome dele era Martinho Lutero. Aí lá na Alemanha está tendo lá alguns problemas, né? A igreja está tendo os problemas que a igreja sempre teve. Ele não vai com a cara do Papa. E aí tem um cara lá que está pregando, né, sobre as indulgências e tal, para a construção da Basílica de São Pedro. Ele entendeu que estava havendo ali uma extrapolação ali, né? A forma que aquele cara lá pregava sobre as indulgências. E ele não concordou, e aí ele começou a criticar isso, e aí ele prega lá na porta lá as 95 teses dele. Ele começa a ser influenciado por pensamentos, filosofias mundanas que estão surgindo ali naquele momento. E ele vai se influenciando também por provavelmente leituras de hereges, né? Hereges que foram combatidos pela igreja. Porque as ideias que Martinho Lutero vai trazer de 1517 para frente não são ideias novas, não são ideias particularmente dele, né? São ideias de outros hereges que a igreja já havia vencido no passado, e ele traz tudo à tona. O rapaz foi uma coisa incrível, assim. Ele prega heresias contra a igreja não aceita aquilo, tenta conversar com ele, tenta trazer ele de volta, tenta convencer que ele está errado, fala com ele para ele voltar atrás. Isso demorou anos, gente. Não foi assim do dia para o outro o Lutero foi excomungado, não. Demorou anos. Mas o cara não quis saber. Xingava o Papa, ofendia o Papa, começou a fazer a cabeça do povo, e aí foi virando problema. Nisso ele é excomungado, e o que é que ele faz? Ele continua fazendo a cabeça do povo. E as pessoas mais simples, outros corruptos, né, que queriam ali se beneficiar de forma política, ou, sei lá, né, ter algum tipo de vantagem nesse movimento, se aproveitando dessa rebeldia de Lutero, se unem a ele. E aí ele forma ali a sua primeira igreja. Então a igreja não é de Cristo, é a igreja de Lutero, de um homem pecador, problemático. Em 1517 para frente, aí já devia estar em 1520 para frente, quando isso vai se inflamando cada vez mais. E ali já tem uma comunidade rebelde seguindo ele, alguns bispos acompanham ele, e o povão, né, o povão que não entende de nada, né, coitados, gente simples, vai e cai na lábia de Lutero. E aí ele já tem uma comunidade ali, ele já tem um povo reunido ali, desacreditando da Igreja de Cristo e acreditando nas ideias de um homem pecador. Só que esse mesmo povo que está acompanhando Lutero, que está batendo palma para ele, que agora sim, na mente deles, eles estavam trazendo de volta a igreja à sua essência. Isso a gente vê pelos frutos, que foi uma mentira, não aconteceu nada disso, nem estava acontecendo. O próprio povo que está acompanhando ele,
né? Outros estudiosos e teólogos também acompanharam ele, outros intelectuais, não foi só gente ignorante também que acompanhou Lutero. Esses mais intelectuais vão discordar do próprio fundador daquela nova religião que está surgindo ali, que é a religião que posteriormente vai ser conhecido como os protestantes. Então, aquele povo ali, alguns daqueles intelectuais vão discordar do próprio Lutero e já vão levar para si outras pessoas com outras ideias sobre o que é a igreja, sobre o que é a fé, sobre o que a Bíblia ensina. Então, dentre estes que foram influenciados ou estavam com Lutero e depois vão ter suas próprias ideias e formarem seus próprios grupos, que eles vão chamar esses grupos rebeldes de igreja, a gente vai ter Zwinglio, a gente vai ter Calvino, que vai dar, que através das suas ideias, outros rebeldes ali vão formar a igreja presbiteriana. Aí a gente vai ter os anabatistas, que vão formar a igreja batista. Os anabatistas eram odiados por todos, né? Nem Lutero concordava com eles, nem Zwinglio. Aí vai começar uma confusão, ninguém concorda com ninguém. Aí eles vão formando suas próprias igrejas. E aí cada vez mais eles vão se discutir, vão se separar, e aí vai sair um grupo para aqui, um grupo para lá, e vão formando igrejas. Isso vai se multiplicar de uma forma que eles já não são mais aquele grupo protestante, eles já estão se formando uma nova religião. Dessas divisões que vão cada vez mais se dividindo, vão nascer as igrejas evangélicas, que já é um grupo, são grupos que afirmam que a Bíblia é a única fonte de fé e de prática cristã, mas todos eles discordando entre si. Vão continuar se dividindo. Lá no ano 1910, vão surgir as igrejas pentecostais. Olha como o negócio vai andando, porque as igrejas pentecostais vão demorar muito para acontecer também. Até esse momento não havia isso, né? Aí em 1910, em uma reunião lá de um estadunidense negro, né, que vai estar lá pregando e vai fazer uma espécie de igreja de negros, mas depois vão aceitar brancos também, porque ele não era muito bem aceito nas igrejas dos brancos. Ele que vai fazer com que exploda esse movimento pentecostal em 1910, né? E daí em diante as igrejas pentecostais vão se dividir cada vez mais também, vão se dividir. E aí vão surgir depois um novo tipo de pentecostal, que são os neopentecostais. Os neopentecostais vão se dividir cada vez mais também. O negócio vai ficar cada vez mais confuso. Aí vai aparecer as igrejas de células, aí vão continuar se dividindo, e aí vão aparecer as igrejas de parede preta. É assim que surgem os evangélicos. Você entendeu? Então, os evangélicos, eles surgem de um movimento avassalador de rebeldes. Por isso, comumente você vai ver no meio evangélico o ódio e a pregação contra a Igreja Católica, porque eles vêm dessa raiz protestante, desse padre rebelde que ficou contra a Igreja Católica e incitou todos os católicos desavisados, porque eles vão roubar católicos. Essa religião vai nascer do roubo de católicos que eles vão roubar de dentro da igreja para fazer as próprias igrejas deles. E eles precisam justificar isto, né? Como podemos explicar a essas pessoas que é correto elas estarem conosco e sair da igreja de Cristo? Vamos falar contra a igreja de Cristo, vamos dizer que tem alguma coisa errada ali. Então, essa realidade de placas de igrejas só vai surgir quando os homens começam a fazer as falsas igrejas deles. Entendeu? Então aí que vai surgir essa ideia de placas de igreja, que vai confundir vocês. A união dos cristãos só é possível de maneira plena, verdadeira,
dentro da Igreja Católica. Fora dela, é esse mar de confusão que vocês estão vendo aí. Deus vos abençoe. Tchau.